Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje é um 1º de abril, é o dia da mentira, mas podem acreditar de que o nosso canal não age desta forma. As nossas notícias e informações são sempre verdadeiras e atuais na medida do possível. Que nesta semana também nós informamos a vocês que o presidente Lula já programa se reunir com líderes da Câmara dos Deputados e do Senado para uma articulação política. Mas os deputados têm a maioria de dizer que, se não for colocado em pauta o projeto da anistia, eles vão paralisar toda e qualquer votação. Mas já existem canais de imprensa que dizem que uma eventual decisão da Justiça condenando Jair Bolsonaro, e caso aprovem essa lei da anistia, o Supremo Tribunal poderia derrubar esta medida. Também foi decidido que farmacêuticos não poderão mais prescrever medicamentos, coisa que há um tempo ainda poderia. O presidente da Câmara dos Deputados sinaliza que não cederá à pressão sobre o projeto da anistia. Não esqueçam que ele fez essa viagem aí com o presidente Lula e a coisa está bem conversadinha. Já o presidente Lula também diz que pleiteia que o Pacheco seja um possível candidato ao governador de Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais, e que ele faria propaganda para ele. Mas todas as pessoas tentam evitar Lula fazendo propaganda política, porque o seu conceito é cada vez menor diante, inclusive, de seus eleitores, antigos eleitores que talvez não sejam mais. Mas não esqueçam que em Minas Gerais temos Cleitinho, temos aquele mais votado no Brasil, o Nicolas. Eu acho que não terá ou não tem fundamento esse pleito dele. Agora também tivemos a informação de que o Eduardo Tagliaferro, quem é ele? Já vou esclarecer. É ex-funcionário do TSE e trabalhava na área contra fake news. Então ele declarou, inclusive, que muitas coisas ele fez a mando de Alexandre de Moraes quando no TSE. E agora ele corre risco de vida, segundo ele diz, está mantendo contato com aquele repórter português, o Sérgio Tavares, para que consiga que ele vá para lá, porque ele acredita que corra risco de vida pelas delações que ele fez, inclusive para aquele repórter, o Green, conforme disseram. Trago também um vídeo e para que vocês saibam o porquê da esquerda ter tanta raiva de Javier Milei, quando ele pegou a presidência da Argentina, vindo de um governo esquerdista, uma inflação terrível, a economia quebrada, e ele conseguiu, com medidas drásticas, antipáticas a muitas pessoas, melhorar a economia daquele país, reduzir a inflação, reduzir a quantidade de pessoas pobres. Isto, a pobreza, ele diminuiu um monte. Isto ele conseguiu, e é por isso que os esquerdistas têm tanta raiva dele. Aí está a razão. Quanto ao futebol, o nosso Dorival Júnior, que o pessoal já não concordava com as ideias dele, que a CBF o dispensou, ele vai continuar recebendo um salário de 1 milhão mensais e mais uma multa rescisória, conforme constava em contrato, até o final da Copa do Mundo em 2026. Mas vamos àquele vídeo falado do Javier Milei, que está reduzindo a pobreza na Argentina.
A pobreza na Argentina apresentou uma queda significativa. Dados do governo divulgados nesta segunda-feira, 31 de março, indicam que cerca de 38% da população viviam abaixo da linha da pobreza na segunda metade do ano passado. Este número representa uma redução em relação ao patamar de 52,9% registrado entre janeiro e junho de 2024, o mais alto em mais de 20 anos. Isso significa que há quase 1.600.000 pessoas a menos na pobreza em comparação com o final de 2023 e 7 milhões a menos em comparação com o primeiro semestre de 2024. O governo anterior de Alberto Fernandes deixou a pobreza em 41,7%, cerca de 19 milhões de pobres. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza caiu drasticamente. Ela ficou em 6,4% no final de 2024. No primeiro semestre havia subido para 13,6%, enquanto no final de 2023 estava em 8,7%. A inflação anual de 66,9% foi um fator importante para essa diminuição, que é calculada com base em uma cesta de bens de consumo e salários médios. A taxa de pobreza caiu de 289% em abril do ano passado, após uma desvalorização de 54%, logo após a posse do presidente Javier Milei. Esta é uma boa notícia para os argentinos, que têm no poder um governo de direita. Mas aqui no Brasil, nós temos um programa, o Pé de Meia, recém-iniciado pelo governo federal e tão propagandeado, mas já há denúncias de corrupção, que algo de irregular está acontecendo. Vejam aí. O Brasil inteiro foi pego de surpresa com essa notícia que nenhum brasileiro seria capaz de imaginar que um dia viesse a acontecer. Programa Pé de Meia tem mais beneficiários do que alunos matriculados no país. O programa Pé de Meia, criado pelo governo Lula, acumula mais um escândalo. Em pelo menos 3 cidades da Bahia, Pará e Minas Gerais. Há mais beneficiários recebendo os valores do que alunos efetivamente matriculados no ensino médio. Em Riacho de Santana, Bahia, por exemplo, 1.231 estudantes receberam o benefício, mas apenas 1.024 estão matriculados. Situação semelhante ocorre em Porto de Mós, onde 1.687 beneficiários foram registrados, enquanto as duas escolas do município somam 1.382 alunos matriculados. Além disso, em pelo menos 15 cidades e 5 estados, 90% dos alunos do ensino médio estão recebendo o benefício, o que levanta sérias suspeitas sobre a correta aplicação dos recursos e os critérios de concessão. Esse é o quarto escândalo envolvendo o Pé de Meia, que já revelou o uso de recursos fora do orçamento, pagamentos com dinheiro de banco público, falta de controle sobre os beneficiários e agora pagamentos a estudantes que não se enquadram nos critérios, além de um número de beneficiários maior do que o matriculado. O que estamos vendo é um programa bilionário sem transparência, sem controle e com indícios claros de fraude. Não vamos permitir que esse esquema passe despercebido. Já estamos tomando as medidas necessárias para questionar e fiscalizar mais este absurdo. Essas são algumas das notícias que abalam a nossa economia e o Brasil. Mas esse país, que ainda é chamado o país do futebol, também escolhas mal feitas por diretorias, e não é diferente pela CBF. Dorival Júnior caiu, mas ele não está muito preocupado, pelo menos em valores. A CBF vai ter que pagá-lo até o final da Copa de 2026. O seu sucessor ainda não temos, e a Copa do Mundo está logo aí. E o Brasil, inclusive, não está ainda garantido nem em sua classificação. Mas esta é a notícia que eu trago a vocês. Na sexta-feira à tarde,
O técnico Dorival Júnior foi demitido oficialmente pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, do cargo de treinador da seleção brasileira. Mesmo demitido, o Dorival Júnior vai continuar recebendo o seu salário integral na casa hoje de R$1 milhão por mês, até o encerramento da Copa do Mundo de 2026, a Copa do ano que vem, que vai ser disputada nos Estados Unidos, México e simultaneamente. Além disso, ele vai receber, com esta rescisão contratual, após o encerramento do seu contrato, esses salários que vão até a Copa de 2026, uma multa em cima do salário e dos seus direitos de imagem. Diante dessas notícias que eu trouxe a vocês, também que, segundo informações da imprensa, os advogados de defesa de Jair Bolsonaro poderão apelar à Corte Internacional sobre o tratamento que Jair Bolsonaro está recebendo do nosso Supremo Tribunal Federal. Uma das razões por que Elon Musk é tão odiado, o pessoal tem inveja de quem tem fortunas. E ele tem uma fortuna estimada em 342 bilhões de dólares e ele é considerado, mais uma vez, o homem mais rico do mundo. Eu espero que com essas informações e notícias vocês tenham um argumento para refletir e com isso comentar, dar a sua opinião. E aonde eu gostaria que vocês fizessem? Ali no canal de Pepe Severo pelo YouTube, onde eu peço que, se acharem por bem, se inscreverem também. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.